Sejam bem-vindos ao Automóveis Antigos e Suas Histórias. A intenção do programa é levar até vocês todas as informações possíveis a respeito dessas máquinas maravilhosas. Afinal, quem não é apaixonado por automóveis antigos? O nosso vídeo de hoje foi sugerido pelo nosso amigo Litaldo. Muito obrigado pela sugestão e continue acompanhando o nosso canal. Nesse vídeo, contaremos a história de um dos muscle cars brasileiros. Falaremos sobre um automóvel que é cobiçado até hoje. Estamos falando do Ford Maverick. Muitos dizem que no Brasil não foram fabricados muscle cars, portanto, eles não existiram por aqui. Pensando de uma outra forma, uma forma mais básica, acredito que aqui tivemos três maravilhosos muscle cars: o Opala, o Dodge Charger RT e o Ford Maverick, no qual contaremos sua história hoje. Hoje, um dos carros mais queridos e desejados por fãs de muscle cars e fabricado no Brasil é o assunto do nosso vídeo. Falamos do Ford Maverick, um esportivo de porte médio nascido nos Estados Unidos, que chegou a ser produzido por aqui e até foi chamado de Mustang nacional pela semelhança com o clássico modelo norte-americano. A história começa em abril de 1969, exatos 55 anos atrás, nos Estados Unidos, local de origem do Maverick. Seu projeto nasceu com um só objetivo: combater a invasão de carros europeus e japoneses no mercado americano, principalmente o Volkswagen Fusca, que era popular. Por isso, muitos executivos da Ford, na época, chegaram a chamar o Maverick, como era conhecido para os íntimos, de projeto anti-Fusca. O Mustang nacional foi algo que surgiu justamente devido à aparência mais esportiva, inspirada no irmão mais velho, e que também fez muito mais sucesso. A ideia, segundo a Ford, era fazê-los parecidos para facilitar a identificação da empresa. Mas a proposta do Maverick era muito mais simples. Seu objetivo era ser prático, familiar, moderno e econômico. Algumas histórias de bastidores afirmam que o nome surgiu de um advogado fazendeiro do Texas, chamado Samuel Maverick. A lenda, que não é desmentida pela Ford norte-americana, diz que Maverick não tinha costume de marcar seus gados com ferro quente. Então, por conta disso, qualquer boi não marcado que aparecesse perdido em estradas ficava conhecido como animal de Maverick. A Ford, então, teria feito uma homenagem ao fazendeiro. É por isso, segundo declarações de alguns fãs do modelo em fóruns especializados, que vemos no emblema americano a representação do chifre de um touro na insígnia do carro, em referência ao estado do Texas. Feito com base na plataforma do Falcon, o Maverick veio ao mundo em 1969. Era um coupé médio, menor que o Mustang, que também era médio, algo parecido com o que hoje podemos ver com a dupla Honda Civic e City, por exemplo, e que tinha padrão clássico de pony car. Motor dianteiro, tração traseira, muita potência e espaço para duas pessoas. Chegou pelo valor de $1.995. O motor do Maverick em 1969 era de 6 cilindros em linha, de 2,8 ou 3,3 litros movido a gasolina, o mesmo que equipava o Rural desde os anos 1930, herança da Willys Overland. A Ford o anunciava, na ocasião, como um carro ideal para solteiros, jovens casais ou até como segundo carro da casa
para quem já tivesse um Mustang, por exemplo. Em 1970, a brincadeira começou a ficar mais divertida. Nesse ano, o Coupé estreou uma versão ainda mais potente do motor 6 cilindros, de 4,1 litros, 98 cavalos e 25,3 kgf. Com acabamento interno mais esportivo, teto revestido em vinil, rodas com detalhes cromados e painel traseiro pintado de preto. Já em 1971, o carro finalmente ganhava motor V8 de 302 polegadas cúbicas. O Maverick mais desejado no Brasil pelos fãs do automóvel, pode ter certeza, é o GT com motor V8. Ele surgiu quando o Dodge Dart já fazia sucesso com seu V8 de 318 cavalos. Ele era concorrente direto do Ford Galaxy, que tinha potência mais baixa, mas era muito mais caro pelo luxo oferecido a bordo. Foi por esse motivo que a Ford decidiu aplicar um motor maior ao Maverick, para fazer frente também aos muscle cars da Dodge. E não mais só o Fusca, que ainda vendia muito. O V8 chegou com capacidade de 302 polegadas e 199 cavalos, mas também recebeu uma versão maior, com 4.950 cilindradas. O câmbio era manual de 4 marchas, para delírio dos puristas. Com esse conjunto, acelerava de 0 a 100 km por hora cerca de 11 segundos. Visualmente, ganhava faróis auxiliares, bancos individuais com posição mais baixa, contagiros sobrepostos à coluna de direção e rodas aro 14. Quem precisava de mais espaço e ainda não conseguia chegar à grana do Mustang, teve que esperar mais 5 meses até o lançamento da versão sedã com 4 portas. Como citado, a primeira missão do Maverick nos Estados Unidos foi brigar com o Fusca. No Brasil, esta tarefa não foi dele, mas do Corcel. Por aqui, o Maverick veio para enfrentar o Opala. A Ford tinha 2 modelos. O primeiro era o Corcel e o outro o Galaxy, bem mais luxuoso. Havia, portanto, um espaço a ser preenchido entre os dois. Foi exatamente nessa faixa de mercado que o Maverick entrou. Para fazer o lançamento, a Ford preparou uma pré-apresentação do modelo no Salão do Automóvel de São Paulo de 1972. Mas suas vendas só começaram a acontecer em 1973. Com sua chegada, 2 veículos que já começavam a se tornar ultrapassados e que eram emplacados pela Ford saíram de linha. O Maverick aposentou o Aero Iris e o Itamaraty. Mas isso não aconteceu sem estudos. Ainda no começo da década, quando o carro já fazia sucesso nos Estados Unidos, a empresa realizou uma clínica com muitos consumidores para testar sua aceitação. Na ocasião, segundo fontes, a marca expôs alguns carros brancos, todos sem identificação. Os veículos da ocasião eram um Chevrolet Opala, o Corcel, um Ford Taunus alemão, um Ford Cortina britânico e, claro, um Maverick americano. É importante destacar que os compradores daquela época já demonstravam certo gosto por carros europeus. O Corcel, por exemplo, era um projeto elaborado a partir do Renault 12, feito no velho continente. Ao final, o Taunus foi escolhido e isso trouxe alguns problemas para a Ford. Só que o tempo era curto. A Ford queria usar o máximo de componentes do velho Aero Iris
e o Taunus europeu exigia um motor que só ficaria pronto em 1975, depois da conclusão das obras de uma outra fábrica. Resumo da história: sua produção ficou inviável e a decisão da empresa foi deixar a clínica de lado e lançar o Maverick. Os objetivos econômicos da marca falaram mais alto. Para completar a história do modelo no Brasil, uma curiosidade: a versão GT nacional usava motor importado. Nessa configuração, o capô utilizava presilhas que o prendiam à carroceria, porque em alguns testes ele chegou a abrir. Tamanho desempenho conquistado pelo carro, que conseguia chegar a 178 km por hora. Excelente velocidade naquela época. O Maverick ia muito bem até a crise do petróleo acontecer, entre 1973 e 1974. Depois desse biênio, o valor do combustível cresceu exponencialmente e a Ford decidiu voltar a utilizar motores de 6 cilindros. Foi justamente nessa época que o carro ganhou a fama de beberrão. Segundo os clientes, o modelo andava com 4 cilindros, mas bebia como V8. O ano de 1975 chegou, e um motor que atrasou e barrou a chegada do Taunus começou a ser feito na inédita fábrica de Taubaté, em São Paulo. Eram 4 cilindros com comando de válvula no cabeçote de 2,3 litros e correia dentada. De fato, chegou em boa hora, pois era mais eficiente que o antigo 6 cilindros e fazia o carro ser mais rápido no 0 a 100 km por hora e chegar a 155 km por hora. Eram 99 cavalos e 16,9 kgfm. Nos Estados Unidos, o Maverick se aposentou em 1977, mas por aqui a Ford apresentou naquele mesmo ano um tipo de meia-vida do modelo, com algumas alterações visuais, novo interior e inéditas grades dianteira e lanternas. Além disso, recebia na ocasião sistema de freios melhorado, bitola mais larga e suspensão reformulada. Neste mesmo ano, a Ford lançou uma configuração topo de linha chamada LDO, com acabamento mais refinado e apenas um opcional, uma caixa de câmbio automática de 4 marchas com acionamento no assoalho. O motor era o V8 da versão GT. As outras versões ainda eram movidas pelo 2.3 de 4 cilindros. Já o Maverick GT recebeu modificações mais severas, com um capô da versão norte-americana de 1971, 2 entradas de ar e até a possibilidade de ser equipado com motor 2.3. Tudo ia bem até 1978, quando a Ford apresentou o Corcel 2, muito mais econômico e disponível com motor 1.6, com câmbio de 5 marchas, algo que logo caiu nas graças do consumidor brasileiro. A produção do Maverick no Brasil foi encerrada em abril de 1979, exatamente 10 anos depois do surgimento do carro nos Estados Unidos, com aproximadamente 10,5 mil unidades fabricadas na versão GT, 85 mil cupês e 12 mil sedãs. Nos dias de hoje, podemos notar que os Maverick que ainda existem são disputados no mercado de carros clássicos. Essa foi a história do Ford Maverick, um verdadeiro muscle car brasileiro. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram conhecer a história de algum automóvel antigo, é só pedir nos comentários do canal. Por favor, deixem seus likes, inscrevam-se, compartilhem e toquem o sininho. Daqui 15 dias estaremos de volta com mais um Automóveis Antigos e Suas Histórias. Até mais!